Olá, pessoal. Oi, professora Gabi. Olá, professor Gabriel. Oi, gente. Seja bem-vindo ao quadro Se Se liga Liga no no portal. Portal, do programa Conexão Escola TV. E hoje iremos apresentar para vocês as propostas de atividades que são postadas semanalmente no portal Conexão Escola. Então, é hora de começar a falar das propostas de atividades de hoje. E a nossa primeira proposta de atividade é de língua portuguesa e foi produzida pelo professor Marlon. Isso mesmo! Essa proposta é sobre a temática articulando linguagens e é direcionada principalmente para as turmas do nono ano do ensino fundamental. E tem como base as sequências didáticas propostas pelo programa Aprender Sempre da SME Goiânia, com base no DCJ ampliado. Isso, Gabriel! O trabalho de articular linguagens pode ser muito complexo, a depender de seu propósito comunicativo, do contexto de produção e do seu público-alvo. Isso mesmo, todo texto que associa palavras com imagens, ícones, símbolos ou qualquer elemento que não seja palavra, articula linguagens. Então, venham juntos assistir ao vídeo do professor Marlon sobre a temática articulando linguagens. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete Jaqueline e o tema da nossa aula de hoje é articulando linguagens. Bem, nós sabemos que para nos comunicarmos com as outras pessoas, utilizamos diversas linguagens, não é verdade? A linguagem corporal, né, e tantas outras. Quando nós vamos falar da produção de texto, isso acontece também. Nós podemos associar a linguagem verbal com a linguagem não verbal para produzir diversos textos. Então, vamos refletir um pouquinho hoje sobre isso. Olha aí na sua telinha esse primeiro texto. Uau! Posso perguntar para você qual foi a sua compreensão a respeito desse texto? Primeira coisa, é um texto totalmente imagético. Nós só temos imagens. Como nós podemos fazer apontamentos a respeito dele? Vou tentar, então, conversar com você sobre esse texto. Observe, então, essa primeira imagem. Essas 4 pegadas. O que essas pegadas podem representar? Observe também a cor delas. Verde. Essa cor verde pode fazer referência a quê? Você pensou a respeito de quais situações associadas ao verde e às pegadas? Olha só aí na sua telinha. As pegadas, socialmente falando, representam os passos, a intencionalidade de caminhar, de seguir em frente. Não se trata apenas de uma simples caminhada, mas de um propósito, inclusive de vida. A cor verde, fazendo referência à relva, nos faz interpretar que precisamos caminhar para preservar o nosso verde, para preservar a nossa natureza. Será se você pensou nessa possibilidade enquanto observava esse texto imagético? Olha só. A gente precisa entender também que os textos eles circulam em determinados contextos. E quando nós associamos eles, então, aos contextos, a nossa interpretação pode ser muito mais tranquila, não é verdade? Agora vamos observar um texto que associa a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Olha aí na sua telinha. Eu acredito que isso vai ser mais tranquilo para ser observado. Temos uma pergunta. Como conciliar este conflito? Certamente o conflito está associado a essas duas imagens. Nós temos o formato de rosto de 2 pessoas. Olha só a boca delas, né? Sinalizando que estão em movimento, em uma discussão. Mas cada uma das personagens aí tem a imagem composta por elementos bem distintos. Enquanto uma tem folhas, a outra personagem apresenta engrenagens. Conseguem perceber? Qual seria então o tema retratado
nesse texto que alia imagem e palavras? Bem, o texto traz a temática relacionada aos conflitos entre o desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente. Então, quais elementos caracterizam esse texto? E que efeito de sentido é produzido pela articulação entre linguagem verbal e não verbal? Observe, então, que nós temos a linguagem verbal expressa pela pergunta, como conciliar este conflito, e a linguagem não verbal expressa por essa imagem que nós descrevemos há pouco. Então, por meio dessa articulação entre essas linguagens, há um conflito entre as relações ambientais e o mundo de produção. Isso está materializado nas imagens que fazem referência a duas pessoas em posição de conflito. Uma que representa a natureza e a outra que representa o desenvolvimento tecnológico e econômico. A linguagem verbal, por meio da pergunta, reforça esse entendimento e devolve ao leitor esse questionamento. E aí, como conciliar o conflito entre essas duas posições tão distintas? Isso gera uma grande reflexão e um grande debate, não é verdade? Falando em reflexão, umas perguntinhas aqui para nós refletirmos um pouco mais a respeito da articulação entre linguagens. Você observou que no primeiro texto, mesmo contendo apenas imagens, foi possível tecer reflexões a respeito dele? Porque, no segundo texto lido, os elementos verbais e não verbais são indissociáveis. E quando você lê textos na internet, na rua ou em qualquer outra esfera social, você reflete sobre a articulação e a importância entre elementos verbais e não verbais? Você já parou para pensar se uma imagem completa a ideia expressa por um texto ou o contrário? São estratégias de escrita. E quando você produz um texto que associe, que articule essas duas linguagens, você precisa ter em mente uma estratégia de escrita. Como você vai alcançar o seu leitor aliando essas duas linguagens? Bem, então, o trabalho de articular linguagens pode ser muito complexo, a depender de seu propósito comunicativo, a depender do contexto de produção e também do seu público-alvo. Todo texto que associa palavras com imagens ou ícones, símbolos ou qualquer elemento que não seja palavra, articula, então, linguagens. E vou trazer um outro exemplo para você, que é muito visto na internet, por exemplo, que é o infográfico. Observe na sua telinha um exemplo de um infográfico. Nós temos aqui palavras, mas também nós temos uma série de desenhos, símbolos. Tudo isso está articulado para promover sentido, para conferir ao texto sentido. O que é um infográfico, professor? É um gênero textual constituído pela articulação, então, da linguagem verbal e da linguagem não verbal e pode abordar diversos assuntos do cotidiano. O termo info está relacionado à informação e gráfico a imagens, ilustrações, entre outros. Infografia está relacionada a ilustrações explicativas que circulam constantemente nas mídias. São elementos que compõem os infográficos: textos, ícones, cores, legendas, ilustrações, números, fotografias, tabelas. Vocês viram quanta coisa pode estar dentro de um infográfico? E quando esse texto, então, circula na internet, é muito comum nós termos links em que você pode clicar e acessar uma outra informação, uma outra página que esteja direcionada pelo infográfico. Ou seja, é uma forma super moderna de estabelecer comunicações objetivas, diretas, mas com dados e com um alto teor de confiabilidade. Então, quando você for produzir um infográfico, por exemplo, é preciso que você considere certas coisas, observe certas coisas. É sobre isso que nós vamos falar a seguir. Veja só aí na sua telinha o que observar ao produzir um infográfico. Bem,
O conteúdo do infográfico apresenta relevância à sociedade? Ele é importante? No infográfico, é possível perceber mais de um tipo de conteúdo? O texto escrito, ele está adequado à norma padrão? Muita atenção com isso, hein? As imagens, as ilustrações, gráficos e ícones estão coerentes com o texto escrito? Você precisa, então, produzir um texto em que as imagens estejam relacionadas a ele, não é verdade? Há uma relação harmoniosa entre as fontes, ou seja, cores e tamanho das letras, e em relação ao fundo da imagem. É preciso ter esse cuidado para que seja um texto agradável de ser lido, para que as imagens não sobreponham o texto e nem o texto acabe com a visão do leitor a respeito das imagens. Então, tem que ter uma articulação muito bacana, né? Próxima coisa a observar. O infográfico apresenta as fontes da informação. De onde você está extraindo aqueles dados? Precisa sinalizar de alguma forma. E o infográfico atende aos propósitos comunicativos? Você está produzindo um infográfico com qual objetivo? Então, é preciso se preocupar com o alcance desses objetivos, assim também como o alcance do público que vai ler o seu infográfico. Então, que tal fazer uma atividade relacionada a esse tema? A articulação entre as linguagens e também pensar um pouquinho sobre infográfico e outros gêneros. Acesse o portal Conexão Escola. Lá tem uma série de atividades, inclusive uma relacionada ao tema da nossa aula de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! E um grande abraço ao professor Marlon e vamos ao nosso intervalo. Voltamos já já.